Amém, queridos? Como nós estávamos falando, nós vamos iniciar o capítulo 6 de Apocalipse. Lembrando que até aqui a gente vem trabalhando o arrebatamento de João e as coisas que ele viu. No capítulo 4, ele chega no céu antes de Jesus chegar ao céu e ele descreve qual é o ambiente do céu sem o Filho. No capítulo 5, nós vemos a chegada do Filho, como ela foi uma chegada tão interessante, porque os anjos não sabiam do Filho, eles não conheciam o Filho. Jesus é o mistério oculto. E quando o Pai apresenta o Filho para os anjos, eles se prostram, adoram, e um novo cântico começa a ser entoado nos céus. Então, algo muito tremendo. Quando Jesus chega, ele muda tudo. E Jesus, essa obra de Jesus, boa noite, Viviane, graça e paz, ela é tão poderosa, porque quando Jesus ele entra, ele muda o ambiente do céu, ele muda o ambiente da terra, ele muda o ambiente embaixo da terra. Aonde ele chega, ele transforma tudo. E eu quero começar essa noite profetizando que a vida de Jesus em você, ela traz transformações, e nós vamos ver essas transformações na sua casa, na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor possa realmente te abençoar e você possa ter essa consciência e você se apossar da presença gloriosa de Yeshua HaMashiach. Amém? Lembrando que amanhã nós começamos o nosso tempo de Rosh Hashanah e no culto do Shabat amanhã nós vamos falar sobre Rosh Hashanah, mostrar como é importante esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, chamado também de os 10 dias terríveis, que são 10 dias onde nós vamos ter oportunidade de nos quebrantar, vamos ter oportunidade de nos derramar, ter oportunidade de fazer concertos e definir a nossa vida, porque os livros estão abertos. Então é tempo de quebrantamento, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de rever os conceitos, é tempo de você sair de todo nível de egoísmo e começar a olhar também para o seu próximo e principalmente olhar para Deus, para o reino de Deus e a sua justiça. Então nós vamos seguir até Yom Kippur, debaixo dessa revelação. Então amanhã se prepare, no culto de Shabat você vai receber toda uma direção, entendendo que amanhã é a virada do mês de Tisrei, que também é a virada do próprio ano, chamado de Rosh Hashanah, do calendário civil de Israel. E também tem um outro fato interessante: amanhã é exatamente o dia que o homem foi criado, que o homem foi formado na terra. Então é um momento muito especial, muito profético, com portais se abrindo de uma forma muito interessante. Por muito tempo Roma conseguiu arrancar isso da igreja e tirou essa raiz judaico-cristã da igreja, e a igreja se perdeu, e a igreja paganizou, e uma luta para voltar para a raiz judaica-cristã, que é a raiz bíblica, a raiz de onde nós realmente estamos inseridos, e nós não seguimos uma religião, mas a Bíblia, e isso tudo eterno ele trouxe para que nós possamos viver o melhor de Deus. Amém? Então fique atento. Capítulo 6 de Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos avaliando aqui versículo por versículo. Amém? Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes clamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe otorgado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como um vencedor determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada.
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda de dentro, os 4 seres viventes clamando: 1 quilo de trigo por um dinheiro, 3 quilos de cevada também por um dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo verde amarelado ou amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia. E de perto foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver? Então, o capítulo 6, ele mostra a abertura dos 6 primeiros selos. Lembrando que João, quando ele chega no céu, ele vê que na mão do ancião de dias, ou de Deus Pai, está um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. E ele percebeu que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir aquele livro. E ele chorou muito. Por quê? Porque aquele livro era o livro que dava continuidade à história da terra, chamado também do livro dos 7 selos. E ninguém no céu podia abrir, nem Deus Pai podia. Por quê? Anote o Salmo 115, versículo 16. Você vai entender claramente. Porque, na verdade, só um homem digno poderia abrir esse livro, porque ele se tratava da escritura da terra. O Salmo 115, versículo 16, a palavra de Deus diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos do homem, aos filhos dos homens. Então veja, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, se aquele livro se trata da escritura da terra, só um filho do homem digno, só um homem digno poderia abrir. E Jesus, ele é digno. Por isso que o cântico diz: digno é o Cordeiro de receber a honra, o poder, a majestade, porque compraste para Deus todos, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes. Então, Jesus é esse homem digno de receber. E João, lá no capítulo 5, versículo 1, ele viu que esse livro estava lá no céu, mas ninguém podia abrir. E nem na terra, porque Jesus ainda não estava mais na terra, nem debaixo da terra, Jesus já tinha ressuscitado, e nem no céu, porque Jesus ainda não tinha chegado, até que ele chega
e ele toma o livro das mãos do ancião de dias e ele começa a abrir o livro dos 7 selos. Então, quando ele começa a abrir esse livro, João começa agora, a partir do capítulo 6, ver tudo que está escrito no livro dos 7 selos. E ele começa a ter a revelação completa do Apocalipse, da vontade de Deus que estava escrita no livro dos 7 selos. Então, tudo que Deus determinou que está ali naquele livro, para fazer a redenção da terra, agora João vai começar a ver. É importante você entender que os números em Apocalipse, eles sempre vêm acompanhados de uma soma. Por exemplo, o número 7, que é o número que aparece muito em Apocalipse, que é o número completo de Deus na terra. Então, o número 7, ele traz essa direção, essa consciência para a gente. E você prestar atenção, aqui tem um código espiritual tremendo. Por quê? Porque o número 7, ele pode, em Apocalipse, estar ou 3 mais 4, ou 4 mais 3. Quando ele está 4 mais 3, 4 representando ali o número do homem, e 3 representando o número de Deus, aquele 7 que está aparecendo, ele mostra o homem voltando para Deus. Se ele está 3 mais 4, o homem está saindo de Deus. Por exemplo, quando você vê as 7 cartas, e você olha no final de cada uma delas, tem uma promessa e tem aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando você olha a carta das 7 igrejas, você percebe que a promessa, ela vem depois. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vou abrir aqui no capítulo 2, e você pode anotar aí, capítulo 2 e 3, para você ler de novo. Mas, por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Então, quem tem ouvidos, ouça, vem primeiro do que a promessa. Abra um parêntese. Apesar da carta estar endereçada às 7 igrejas, a cada uma delas, a verdade é que elas são para todas as igrejas. Por isso que diz, mesmo naquela carta escrita a Éfeso, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma carta endereçada para Éfeso, mas que serve para todos nós, que abrange todos nós. Então, quando a gente vê as 7 igrejas, nós vemos nas 4 primeiras igrejas, vem primeiro aquele que tem ouvidos para ouvir, e depois vem a promessa. E aí, as 3 últimas igrejas, vem primeiro a promessa ao vencedor, e depois aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olhando as 7 igrejas, nós vemos que a história das igrejas mostra o homem saindo de Deus. Então ele está saindo de Deus, desculpe, elas são 3 mais 4. 3 mais 4. As 3 primeiras cartas é exatamente, primeiro vem aquele que tem ouvidos, depois vem a promessa. Então o homem está saindo de Deus para o homem. Então há uma degradação da vida espiritual. Por isso que Jesus, ele disse que se não abreviasse a volta dele, não encontraria fé na terra. O homem vai se degradando. Quando nós vimos a história da igreja, desde a igreja que nasceu em Jerusalém até a igreja da apostasia de Tiatira, e depois Sardes, vem o resgate, passando por Filadélfia, e agora a igreja está entrando em Laodiceia, que é uma igreja soberba, uma igreja arrogante, uma igreja humanista que não quer depender de Deus, quer depender dela mesma, e o Senhor disse: você está pobre, cega e nua. Então há uma degradação. Porém, quando nós olhamos a dinâmica da abertura dos 7 selos, guarde isso, os 4 primeiros selos, quando o cordeiro abre o selo,
Quem chama João para ver o que está ali dentro são os 4 seres viventes. Então, o primeiro ser vivente chama ele para ver o primeiro selo, o segundo selo, o ser vivente chama ele, os 4 querubins chamam ele. Não são os querubins quem abre o selo, só quem pode abrir esse selo é Jesus, é o único digno. Mas nos 4 primeiros, o que acontece? São os querubins que mostram. A partir do 5º selo, João não é instruído pelos querubins, ele vê, ele vai lá e vê. Então, quando nós olhamos a abertura dos 7 selos, e aí eu quero que você guarde isso, porque nós temos uma tríade de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Todas esses 7 que nós vamos começar a ver a partir de agora, eles tratam de juízo e ira de Deus. Guardem isso, juízo e ira de Deus. Juízo é disciplina para quem é salvo. Ira é destruição para os não salvos. A ira de Deus não pode alcançar o crente, mesmo que o crente esteja vivendo uma vida dissoluta, ele vai ser disciplinado, mas a ira de Deus não. Por quê? Porque Jesus já fez a reconciliação entre nós e Deus. Toda a ira que Deus tinha contra nós, Jesus tomou. O cálice da ira de Deus foi tomado por Jesus. Quando ele lá no Getsemane disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era aquele? Era o cálice de todas as iniquidades da humanidade que já estava transbordando. Ela já estava transbordando. Naquele momento, Jesus tomou a ira de Deus que era para vir sobre mim, ele tomou para ele. Por isso que a palavra de Deus diz: justificado, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Nós não podemos ser tocados pela ira de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele já fez esse trabalho, ele já fez ele pagou esse preço para que nós pudéssemos ter paz. Mas os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, eles estão ali dentro de um processo de 4 mais 3, ou seja, toda a tribulação vai trazer o homem de volta para Deus. A grande tribulação vai gerar mais vencedores do que toda a história da igreja. Guarda isso. A grande tribulação vai produzir mais crentes vencedores do que toda a história da igreja. Por quê? Porque nesse momento a igreja vai se voltar para o Senhor. Ela vai se entregar, ela vai se arrepender, ela vai se quebrantar. Por quê? Porque serão tempos de muita angústia. Será um tempo de muita angústia. Porque nem toda a igreja vai ser arrebatada. Só uma pequena parte vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O restante vai ser colhido na segunda vinda. Quando ele estiver nas nuvens, ele vai arrebatar para as nuvens o restante da colheita. Para você entender direitinho como que é essa colheita, anote isso. Dentro do processo da colheita em Israel, quando terminava a Páscoa e entrava a festa de pães asmos, era feito a colheita do primeiro molho, ou seja, a primícia, e ela era levada ao templo, ao santuário, para apresentada ao sacerdote. Então, um feixe, somente um feixe. E ali era celebrada uma festa chamada Abicurim, que é a festa das primícias, ou da primícia, não é das primícias, da primícia, porque é a primícia. Depois, 50 dias em Shavuot ou Pentecostes, são apresentadas as primícias. Agora são as primícias da colheita. Tudo que foi colhido como primeiro fruto nesses 50 dias é levado para o santuário. É levado novamente para o santuário. Então as primícias, a primícia e as primícias são levadas para o santuário. E aí depois, quando chega no final de tabernáculos, o restante da colheita é levado para um depósito. Olha que interessante. Jesus foi a primícia. O primeiro a ser colhido foi ele. Ele é o primeiro.
Então ele é esse molho que foi apresentado. Aonde que Jesus foi? Para o santuário eterno. Então ele foi levado para o santuário eterno. Ele entrou e se ofereceu como primícia e ele foi para os santuários eternos, para a montanha celestial, para o Monte Sião celestial, ou seja, para esse santuário onde Deus está. Aí, a segunda colheita que virá são as primícias. Quem são essas primícias? Essas primícias são os crentes vencedores, não é toda a igreja. É uma porção da igreja, a porção vencedora. Essa porção vencedora são aqueles que amaram mais ao Senhor do que ao mundo. Tem muitos crentes que estão vivendo sua vida, vão ser salvos, mas não vão ser arrebatados dentro desse primeiro momento. Por quê? Porque vivem uma vida para si, não vive para Deus, não vive para o Cordeiro, vive uma vida mundana, vive uma vida ligada no mundo. E aqui eu não estou dizendo que de crente que está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de prostituição, não, eu estou falando de gente que só vai para a igreja para alcançar sua bênção, que só quer servir a Deus pelos seus benefícios, não se envolve com nada, não se envolve com nada. Então veja, esses crentes, eles têm azeite na lâmpada, mas não têm azeite de reserva, não tem azeite de reserva. Quando chegar o momento em que o noivo vai entrar no seu casamento, a Bíblia diz que 5 virgens irão, 5 virgens vão ficar. Por quê? Porque nem todas as virgens têm o azeite ali em abundância. Boa pergunta, Pamela. Exatamente por que o Senhor ele está demorando? Ele está demorando para nós mudarmos. Porque a Bíblia, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza. Deus não despreza. E outra coisa, ele conta uma parábola de um fazendeiro que contratou pessoas, e ele contratou pessoas de manhã, depois contratou às 10 da manhã, depois meio-dia, depois às 3 da tarde, depois às 16 horas, já quase no final, e pagou o mesmo para todos. E aí alguém veio reclamar, ele falou, não, o que nós combinamos eu paguei. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que tem pessoas que vão acordar de última hora e vão entrar como vencedores. Por quê? Porque para Deus o que importa não é o que você deixou para trás, mas é aquilo que você faz quando ouve a voz dele. E esses dias o Espírito está falando às igrejas, Pamela e todos os irmãos, porque é tempo de nós nos quebrantarmos. Estamos entrando aí em Yom Kippur, estamos entrando, não sei se no ano que vem nós vamos ter Yom Kippur aqui de novo, os vencedores, porque eu creio que eu quero estar no meio dos vencedores. E eu sei que isso tudo, a minha salvação não é por merecimento meu, mas ser um vencedor é um preço que eu pago, é um preço que nós pagamos. A gente precisa pagar um preço. Teve irmãos nossos lá atrás que pagaram o preço da sua própria vida para continuar servindo ao Senhor. E eles vão ser resgatados, eles vão ser recompensados. Entendeu? Então, veja, o que você está fazendo para dar para Deus diante de tudo aquilo que Ele lhe deu? Você está entendendo? Veja que nós nunca temos tempo para nada, para Deus. A gente tem tempo para tudo, mas tudo que é para Deus é trabalhoso. Se o culto passa de 2 horas, já é um enfado. Se tem reuniões, se a gente tem que... Tudo para Deus. Por quê? Porque nós queremos usar Deus ao invés de nos relacionarmos com Ele. Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele. Deus está nos chamando para entender e resgatar a nossa identidade. Então, eu quero colocar isso para vocês hoje. Por quê? Porque, infelizmente, a grande maioria da igreja, ela não vai ser arrebatada. Ela vai ficar na grande tribulação. Os vencedores não vão passar pela grande tribulação. 2 coisas que eu quero que você entenda que é fundamental. Os vencedores vão conhecer os tabernáculos eternos, porque eles vão ser levados diretamente para o monte de Deus. Os tabernáculos eternos. O vencedor, ele vai entrar no céu, ele vai entrar no lugar que estava fechado.
os vencedores irão entrar, eles vão subir, eles vão se apresentar no monte do Senhor. Olha que coisa tremenda, eles vão estar onde Jesus está. Segunda coisa, os vencedores vão participar das bodas do Cordeiro. O casamento que vai acontecer na parousia da Nova Jerusalém, nessa volta da Nova Jerusalém, quem vai estar lá não é a igreja, são os vencedores. Então veja, por isso que cada carta a cada igreja diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a promessa não é para a igreja, a promessa é para o vencedor. A promessa é para o vencedor. E eu não estou dizendo que quem não é vencedor vai para o inferno, de jeito nenhum. A ira de Deus não vem mais sobre crentes, não vem mais. Porém, o que nós temos que entender é que há uma promessa para aquele que vence. E a minha vinda, a minha dedicação nesse tempo de estar aqui conversando, falando, ministrando, é despertar você para que você se torne um vencedor, uma vencedora, para que você se torne essa parte forte da igreja. Terceira coisa, o diabo, ele tem pavor dos crentes vencedores. Por quê? Porque serão os crentes vencedores, e você vai ver lá em Apocalipse 14, que vão derrubar, Apocalipse 12 e depois 14, que vão destronar o diabo do segundo céu. Então, os vencedores vão expulsar o diabo das regiões celestiais, e ele vai cair na terra. E quando ele cair aqui na terra, na segunda metade da grande tribulação, quem estiver aqui na terra vai sofrer muito, porque ele virá com muita ira. Ele virá com muita ira. Nós vamos ver lá na frente, mas só adiantando, nesse momento, a primeira besta vai ter sido ferida de morte, e literalmente o diabo vai vir incorporar nela e ressuscitar ela. Então ele virá com muito ódio. Por quê? Porque vai sobrar pouco tempo, são só 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio, ele vai fazer de tudo para destruir a humanidade e principalmente perseguir a igreja que está aqui. Vai usar todos os meios para perseguir. Então, veja, quem ficar durante esse período da grande tribulação vai passar pelo juízo de Deus. Porque quando você vê agora os selos, vocês vão perceber que o mundo vai estar debaixo de juízo. O juízo de Deus, a disciplina de Deus, a terra se contorcendo, porque o Senhor vai tocar nas coisas criadas. Então, veja, a terra vai se contorcer e haverá uma perseguição muito grande. Uma perseguição muito grande, porque as nações vão perseguir a igreja, instigada pelo diabo. O diabo vai perseguir a igreja. Vai chegar um momento que vai ser aberto o abismo, um anjo vai abrir a chave do abismo e vão sair demônios que estão presos por eras, para esse dia, para essa hora. E esses demônios, eles virão ferindo os homens, ferindo todo mundo. Então é um tempo muito terrível. É claro que o crente não vai sofrer as taças da ira, mas vai sofrer o juízo dos 7 selos, dos selos e das trombetas. Então vai passar por tudo isso. Porém, eu quero falar para você, para que quando a trombeta tocar, você não esteja mais nem aqui. Quando a trombeta, quem ouvir o toque da última trombeta, vai ouvir como um alívio. Por quê? Porque já não está aguentando mais. E o toque da última trombeta vai ser o socorro de Jesus, arrebatando quem estiver vivo para as nuvens e ressuscitando os mortos nas nuvens. Porém, esses que vão ser arrebatados para o encontro com ele nas nuvens, não vão participar da ceia do Cordeiro, não vão conhecer o céu, não vão conhecer o Monte Santo do Senhor, não vão ter esse privilégio, não vão administrar o reino juntamente com Jesus, porque esse reino vai ser administrado pela noiva do Cordeiro, não é pela igreja, é pela noiva do Cordeiro. Amém? Então, quando a gente vê os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, nós percebemos que tudo isso é Deus trazendo o homem de volta para ele. É Deus purificando. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar no tempo de Cristo Jesus.
Se Deus não fizer esse projeto na nossa vida agora, Ele vai fazer na grande tribulação. E se não fizer na grande tribulação, vai fazer durante o milênio, porque no milênio, alguns ainda salvos vão sofrer o dano da segunda morte. Não é que vão ter a segunda morte, vão sofrer o dano, vão passar por disciplinas ainda no milênio. Então veja, são processos de disciplina para que Deus possa trazer o homem que Ele comprou, que Ele resgatou, para se tornar a imagem do seu Filho. Guarde uma coisa, você foi comprado e foi pago um alto preço pela sua vida. E se o Senhor tiver que colocar fogo para queimar palha, feno e madeira na sua vida para que apareça o ouro, Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Ele não quer ver você. O amor dele é tão grande que Ele traz, a Bíblia diz que o pai que ama o filho, Ele disciplina. E disciplina para quê? Disciplina para salvar. Disciplina para salvar. É claro que a disciplina, quando nós estamos sofrendo ela, nós não nos alegramos, mas depois que a gente olha para trás, a gente diz, é verdade, é bênção. Por quê? Porque o Senhor me salvou. O pior é o lago que arde com fogo e enxofre. Amém, queridos? Então, vamos agora ver aqui, versículo por versículo. O primeiro ser vivente, ele anuncia que está dentro do primeiro selo aberto, o que está sentado no cavalo branco. Então o que ele vê? Ele diz, vem ver, e olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro é Jesus. É Jesus. Em nenhum momento, em nenhum lugar na Bíblia mostra a figura do anticristo vindo montado num cavalo branco. Abra comigo, ou marque aí na sua Bíblia, no seu estudo, Apocalipse 19, versículo 11. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Fiel e verdadeiro. Então, quando o primeiro selo é aberto, João vê essa figura. E algumas coisas que ele viu, que chamou a atenção dele, ele estava montado no cavalo branco e ele empunhava um arco. Um arco que já não está mais com flechas. Por quê? Porque elas já foram enviadas. Essas flechas, essas setas já foram enviadas. Salmo 45, de 4 a 7. Então, esse cavaleiro é Jesus, a palavra, o verbo. Todas as vezes que o evangelho é pregado, uma guerra acontece. Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, o evangelho, onde ele é pregado, uma guerra se levanta, logo depois da pregação. Salmo 45, versículo 4 a 7. Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos portentosos. Tuas flechas afiadas, certeiras, esse é um salmo messiânico, está falando de Jesus. Suas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sobre os teus pés caem as nações. Teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e abominas a impiedade, e por isso o eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Então ele está falando de Jesus. Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, os versículos, Hebreus capítulo 1, de 8 a 9. Hebreus capítulo 1, de 8 a 9. Entretanto, a respeito do Filho revela, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça.
amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu, ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Então, o que está no Salmo 45, o escritor de Hebreus, ele revela aqui quando ele está falando do próprio Senhor Jesus. Então, esse cavalo branco, anote, ele é a palavra, é Jesus no sentido da pregação, do evangelho, o evangelho do Senhor. Zacarias capítulo 9, versículo 13. Zacarias 9, 13. Pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra, usarei Efraim como seta, convocarei seus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como espada de um valente, ó Sião. Então veja, é ele que já lançou as suas setas, ele já venceu, ele sai vencendo para vencer. É o evangelho que está sendo pregado, é o evangelho que está sendo anunciado, tá? Queridos, façam como a Pâmela, se vocês tiverem dúvida, ponha a pergunta aqui já e dá tempo eu lhe responder, e assim a gente não perde nada, ok? Então, a palavra de Deus, o evangelho que é Jesus, ela vem com um arco e ela alcança todas as nações, e os inimigos de Cristo já foram destruídos. O Senhor é um vencedor. Agora a igreja, ela tem a chance de assumir essa autoridade aqui na terra. Capítulo 6, versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Então, o segundo ser vivente, ele anuncia o que está dentro desse segundo selo. O cavalo vermelho simboliza a guerra. É o que tira a paz na terra, é a guerra. Quando o evangelho, guarde isso, quando o evangelho é pregado, sempre há guerra. Como é o caso de países onde é proibido o evangelho. Os nossos irmãos, quando começaram a igreja, sofreram muito. E então, toda vez que o evangelho é pregado, as guerras acontecem. Daí, quando você prega o evangelho, você muitas vezes não percebe, porque a gente acha que quando a gente prega o evangelho, vão nos esperar com um buquê de flores, mas o que se espera de quem prega o evangelho é que seja perseguido. Guarde isso. Quem quer pregar o evangelho, você começa a pregar o evangelho e começa a enfrentar lutas, e você fala: mas por quê? Porque o evangelho, quando ele chega como setas, como flechas. Então vai gerar realmente guerras, vai gerar perseguições, mas bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Amém, queridos? Então, veja, não tem como você pregar. Você prega o evangelho na sua família, a sua família começa a ficar contra você. Você prega para os seus vizinhos começam... Por quê? Porque gera uma guerra, mas também o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, primeiro cavaleiro é a palavra sendo anunciada. O segundo, guerra. No capítulo 6, versículo 5, nós vemos o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz grave: vinde! Dentro os 4 seres viventes clamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O terceiro ser vivente anuncia o que está dentro desse selo. O cavalo preto representa a fome, porque sempre depois de uma guerra vem a fome. O cavalo é preto porque quando se morre de fome, a aparência da pessoa fica como se fosse um negrume. E Lamentações capítulo 8, versículo 9, Lamentações de Jeremias, vamos ver aqui o que...
escravos, versículo 8, escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra de sua tirania. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada no deserto. Nossa pele está abrasada como um forno em chamas de tanta fome. Então veja o que acontece quando a fome ela entra na terra. Agora, guarde algo. Quando os selos começarem a ser abertos, logo nesse processo, a partir do quarto selo, a igreja vencedora vai ser arrebatada, porque ela não vai passar por essas tribulações, ela não vai passar por essas situações que o mundo e a igreja não vencedora vai passar, ok? O quarto ser vivente anuncia o que está dentro do quarto selo aberto. O cavalo verde amarelado é a morte, pois depois da fome sempre vem a morte. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 15, 3. Anote esses versículos para você depois estudar em casa. Pois eu os castigarei com 4 tipos destruidor, declara o Senhor: espada para matar, cães para dilacerar, aves do céu com os animais selvagens para os devorar e os destruir. Então, são 4 tipos destruidores que Deus diz: eu vou castigar a terra com isso. Ezequiel 14, 21. Ezequiel 14, 21. A palavra do Senhor nos diz aqui o seguinte: pois assim declara o Senhor soberano, quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos. 4 implacáveis juízos: fome, animais ferozes, doenças e epidemia, a fim de que extermine da face da terra todos os cidadãos, até os seus animais. A guerra, a fome, os animais ferozes e as doenças. Então são 4 juízos que Deus vai enviar sobre a terra para destruir aqueles que não tiveram seus corações quebrantados. São os 4 juízos de Deus: espada, fome, mortandade e feras. Então, a espada, a guerra, a fome, a mortandade, que são as pestes. Aquilo que a gente está vendo agora não é nada perto daquilo que está para vir. Então, quando os vencedores foram arrebatados e começarem a acontecer essas coisas, o mundo vai conviver com situações que eles nunca conviveram. Todas as pestes que já foram vistas na história humana não se comparam com aquilo que está para vir. Todo tipo de guerra que o mundo já experimentou não se compara com o que está para vir. Escute, Jesus disse que quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Nós estamos vivendo um momento em que estão fazendo acordos de paz e segurança para todo lugar. Mas o Senhor disse que esse é um pano de fundo, porque quando isso tudo estiver construído e o anticristo começar a reinar, logo em seguida ele vai quebrar essas alianças e virá a repentina destruição. Então será terrível o que vai acontecer aqui na terra. A partir do 5º selo, os últimos 3 selos, não é o ser vivente que anuncia, como eu falei para vocês, mas é João que olhou e viu diretamente. Embaixo do altar do paraíso estão os mártires, os mortos na terra, que não amaram sua vida até a morte, mas viveram por amor ao Evangelho, se permitiram ser mortos, foram totalmente queimados por amor ao Evangelho e por amor à palavra de Deus. E mesmo depois de mortos, estão orando e clamando que Jesus vingue o sangue deles, e Deus vai vingar. Guarde uma coisa: o amor aos inimigos só é válido aqui na terra. Lá no céu, os mártires estão clamando por vingança. Olha que coisa interessante. Eles estão clamando por vingança. E o Senhor diz: fica tranquilo, que vai chegar o tempo em que eu vou realmente quebrar todo esse processo e eu vou restituir vocês. Então, veja, o 5º selo, Apocalipse 6, versículo 9 a 10. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei. Então ninguém mostrou para João. João foi lá e viu. Contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos
por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Escute, a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos para Deus. Esses irmãos, quando eles foram mortos, Paulo diz: eu estou sendo oferecido como libação. Ele foi morto por causa do Evangelho, eu estou sendo oferecido. A Bíblia fala do Estevão, que ele foi apedrejado e tantos foram comidos no meio dos leões, e por causa da sua fé. Mas o que a Bíblia mostra é que eles foram colocados no altar do Senhor, não é no trono, é no altar. Lá no altar tem uma grelha e o animal fica em cima da grelha, o fogo vem, queima o animal e a cinza do animal desce naquela grelha e fica debaixo do altar. É essa alusão. Essas almas debaixo do altar é a cinza queimada daqueles que foram ofertados para Deus. Deus tem algo tremendo para esses mártires. Por quê? Porque eles foram colocados como oferta e a alma deles está ali no paraíso clamando. E aí João diz que viu eles serem vestidos de branco, eles foram vestidos de branco e o Senhor dizia: calma, até completar o número dos irmãos que, como vocês, também não amarão a própria vida, mas eles amarão o testemunho. Olha que coisa tremenda, queridos. E é nesse momento que João ele tem essa percepção. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, e ele fala do último selo, mas eu quero... Apocalipse 8, de 1 a 2. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. E observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. 7 trombetas. Então veja, o Senhor, ele está aqui levando, os selos estão sendo abertos, mas logo depois do 6º selo, vem um intervalo até ser aberto o 7º selo. Por quê? Porque o conteúdo do 7º selo são 7 trombetas. O conteúdo do 7º selo não é um evento qualquer, são vários eventos que culminarão em outros eventos. Então está se aprofundando agora aquilo que está acontecendo na terra. Mas guardem isso, nesse momento os vencedores já não estão mais aqui. Os vencedores, eles serão levados direto para o trono. Abra comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante. Eis que surge dos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem é essa mulher? A igreja. A igreja. Ela está vestida de sol, ela é revestida de Jesus, ela tem a lua debaixo dos pés. Por quê? Porque a lua, ela é o reflexo do sol, é a igreja em toda a sua extensão, desde a igreja lá no Velho Testamento até aqui, é a igreja na sua completude. A visão de João é isso. Ela estava grávida, então essa mulher está grávida e grita de aflição, pois está para dar à luz. A igreja está para dar à luz. Escute, nós estamos vivendo um tempo em que está para nascer o filho varão que vai ser arrebatado. A igreja está se contorcendo, como uma mulher incomodada, a igreja está se incomodando. Deus está gerando incômodo em vários ministérios, vários lugares. Então, esses têm sido momentos que você vê um escândalo daqui, uma confusão dali, uma situação dali, gente buscando a Deus de todo o coração. Há uma inquietação na vida da igreja.
Por quê? Porque está para nascer. É como uma mulher quando está para ter filho, ela senta, não fica bem, ela caminha, não fica bem, ela deita, não fica bem, ela não fica bem. Apesar de estar para nascer, ela está angustiada, ela tem dores, ela tem incômodo. A igreja está dessa forma. A igreja está dessa forma. Por quê? Porque vai nascer a porção vencedora, o filho varão vai nascer, está nascendo. E olha só que interessante, de repente apareceu outro sinal. Um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, possuindo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Quem é esse dragão? O dragão é o diabo. O dragão é o diabo. E aqui não é a figura de um bicho dragão, mas é a figura de Satanás através de governo. Olha só, ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Se a gente lembrar lá de Daniel, nós vimos na visão de Daniel que são governos, que são autoridades, que são nações que vão entregar a sua autoridade para o anticristo. E o que eles vão fazer? Vão tentar que não nasça esse filho varão. Então veja, João diz que o espírito do anticristo já está entre nós, ele só não foi manifestado. Então todo o mundo conspira para que esse filho que nasça morra, para que essa igreja vencedora ela não vingue. O dragão está de olho. Aqui João diz que ele queria devorar. A Bíblia diz, irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor como um leão, rugindo, pronto para devorar. Então ele está ali. Por quê? Por que Satanás ele está tão interessado? Veja que ele não está querendo comer a mulher, ele quer comer o filho da mulher, porque ele sabe que esse filho tem uma promessa para ele lá em Gênesis 3. Gênesis 3 diz que a semente da mulher, que ela vai nascer, vai pisar na cabeça da serpente, ela vai lhe picar o calcanhar, mas ele vai lhe esmagar a cabeça. Ou seja, quem vai expulsar o dragão das regiões celestiais é esse filho, é a igreja vencedora juntamente com Miguel. Então ele sabe disso. Ele sabe que... Então veja, o texto aqui diz que ele arrastou consigo um terço das estrelas. Quando Satanás caiu, ele caiu com um terço dos anjos dos céus e se transformaram em demônios. E aí, olha, versículo 5: todavia nasceu-lhe um filho, um homem, um varão, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro. Aqui ele não está falando de Jesus, não. Ele está falando do vencedor. Vamos lá, só para você guardar. Ele está falando do vencedor. Vai lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Volta lá para o versículo 12. Vai nascer um filho que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. Versículo 27 do capítulo 2. Capítulo 2. E ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. E eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está falando exatamente desse filho, esse filho varão. Ele vai nascer e aí esse filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então veja, nasceu, o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, lá para o Monte Sião. João, ele viu essa multidão que estava diante do Senhor e ele viu eles em pé, junto com o Cordeiro. Lá no capítulo 14, então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião,
e junto a ele 144.000 que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu pai. E ouvi um som do céu como o barulho de um temporal. O som que eu ouvi era como de arpista que tocava suas harpas e entoava um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não macularam as suas vestes, eles não se entregaram, eles foram comprados dentre todos os seres humanos. Então, veja, esse grupo aqui, ele não é um grupo dos 144.000 judeus que vão ser selados lá no capítulo 7. Porque aqueles judeus que vão ser selados no capítulo 7, eles vão ficar aqui na terra para não serem tocados pelo que vai acontecer nas 7 trombetas e nas 7 taças. Então eles vão receber um selo, mas vão passar por tudo aqui até a vinda de Jesus, mas eles vão ser guardados. Eles não vão ser tocados, a morte não vai tocar neles, nada vai tocar neles, porque eles estão selados. Diferentemente, o que esse 144.000 mostra? Não é um número exato, ele mostra um número completo. É 12 vezes 12 vezes 1000, é um número completo. Então, em outro momento, João viu uma multidão que não se podia contar, que estavam em pé diante do Cordeiro no monte. Veja, não é nas nuvens, é lá nos tabernáculos celestiais. Amém, queridos? Nos tabernáculos celestiais. Então, esses vencedores, eles não vão passar por esse processo que a terra vai passar na abertura dos selos e depois no toque das trombetas e no derramar das taças, ok? Então, João, ele viu agora aqui, versículo 12, vi quando ele abriu o 6º selo, e aconteceu em 9 terremoto, o sol ficou escurecido, como coberto, com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes, derrubados da figueira por um terrível vendaval. Assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, olha que coisa terrível, o que está acontecendo agora na terra é tão sério que os reis da terra, os príncipes, generais ricos, poderosos, escravos livres, buscaram refugiar-se em caverna entre rochas das montanhas e passaram a berrar, gritar para as montanhas: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Uau! Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, quem poderá sobreviver? Então aqui está falando de ira, lembrando, juízo é para os salvos, ira é para os ímpios. A ira de Deus não pode cair sobre os salvos, mesmo que o salvo esteja numa vida arrebentada, ele não sofrerá a ira de Deus, porque ele já foi livre da ira de Deus. Quem vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem vai nos separar? Será morte, vida? Será acusação do passado, coisas do futuro, do presente? Nada. Espada, perseguição, nada, morte, nada, e ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor está selado em Jesus. Jesus bebeu o cálice que era nosso, ele bebeu, ele tomou, ele levou a ira de Deus sobre ele, para que sobre nós não repouse mais a ira de Deus, mas apenas o amor e a justiça, quando Deus quiser nos resgatar. Amém, queridos? Então, este 6º selo, ele traz toda uma catástrofe que vai começar a acontecer na terra. O mundo está virando de perna para o ar. Por quê? Porque o Senhor, ele quer restabelecer o governo do Messias na terra, o governo do homem digno na terra. Todos esses acontecimentos, eles vêm para purificar a terra, os céus, não o céu dos céus, céus, terra, o homem e tudo que há. Porque no milênio, o Senhor vai refazer por 1000 anos, ele vai recolocar as coisas no devido lugar aqui nessa terra.
Amém, queridos? E entre o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, nós temos um silêncio. E a gente vai ver isso na próxima aula, quando o capítulo 7 inteiro é um intervalo. E é tremendo, porque ali tem muitas revelações. Mas é um intervalo, porque esse intervalo, ele marca o fim da era da igreja e o início da era do reino. Então ele finda a era da igreja e agora começa a estabelecer a era do reino até que venha o milênio de Cristo. Amém? A era da igreja, que é a era da graça, ela finda aí. Acabou, fechou. Os vencedores foram levados e agora começa um processo com a igreja. Lembrando em Apocalipse 12 que depois que o homem, o filho varão foi arrebatado, a Bíblia diz, e a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse pelo período de 1260 dias, 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação, a igreja vai ficar guardada, mas depois ela vai passar por uma perseguição muito grande. Amém, queridos? Lembrando que dentro dos 7 selos estão as 7 trombetas do juízo de Deus. Os 7 selos, eles não foram abertos numa ordem cronológica. Então, veja, João, o que ele viu no capítulo 6, versículo 1? Que o Cordeiro abriu um dos selos. Ele abriu um dos selos. E depois ele abre o segundo selo depois daquele primeiro, o terceiro depois daquele primeiro, o quarto depois. Então, ele não abre, não foi, ele abriu o primeiro selo, não, ele abriu um dos selos. Então, a ordem aqui não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem de fatos, de ações que estão acontecendo, daquilo que está dentro do propósito do Senhor, do Deus eterno. Amém? Então, hoje você recebeu alguns códigos aqui. Em Provérbios 25:2, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos vencedores que vão reinar é revelada. Então Deus está abrindo códigos para nós. E esses códigos que estão sendo desvencilhados, eles são códigos que abrem portas para nós. Guarda isso. Se prepara. Ponha seu coração no Senhor. Eu quero terminar aqui repetindo para vocês. Nós estamos entrando em tempo de Rosh Hashanah, nos preparando para Yom Kippur. O que é isso? Oportunidades de Deus. A pergunta que a Pamela fez. E aí, dá para a gente consertar? Claro, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Então, o Senhor, Ele está dando essa oportunidade a cada um de nós, para que a gente possa realmente rever nossa vida, que a gente possa priorizar as coisas do reino de Deus, que a gente possa buscar em primeiro lugar esse reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas para